Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Apesar de muito tempo. Depois de vários meses, resolvi mostrar minha cara de novo, porque eram só vídeos explicativos, então você só ouviu minha voz. Só que hoje eu quero trocar uma ideia com vocês, né? Sobre escola, sobre estudo, sobre determinação, essas coisas. Não é um vídeo de cagamento de regra, não quero aqui falar o que cada um deve ou não deve fazer, mas apenas conselhos que podem ajudar vocês, né, que eu considero importante, de repente passando isso, se eu não falasse, eu poderia me sentir mal depois, tá certo? Entendo a vida de cada um, entendo também que cada um tem as suas aspirações, né, os seus objetivos, e cada um pensa de uma forma diferente, e eu respeito a todas as formas de pensar. Só que vamos bater um papo aqui, que tem alguns assuntos que eu quero tratar. Né? Primeiro, eu imagino a dificuldade que vocês estão tendo na hora de fazer as atividades do Google Sala de Aula, porque muitas vezes vocês até querem fazer a atividade, porém o que acontece? Aí resvala na deficiência técnica da internet que não funciona direito, ou se não vocês não estão com o computador ali ao lado para poder trabalhar com ele, muitas vezes, e eu acho que na maioria das vezes, é pelo celular que vocês vão mexer, que vocês vão fazer a aula, então complica bastante, de certa forma. Também, desculpa, também a gente sabe que é mesmo com a apostila na mão para fazer as atividades, por mais que o professor explique num vídeo, faça uma videoaula, né? É mais fácil, seria mais fácil se nós estivéssemos presencialmente, né? Então, você tira uma dúvida em específico com o professor, realmente eu entendo isso, é uma dificuldade que a gente está tendo, né? E eu entendo a todos, né? Assim como vocês, nós também estamos tendo, mas claro, nós somos professores, as dificuldades são menores. Né? Então, eu entendo a dificuldade que muitas pessoas estão tendo para fazer as atividades, e é isso. Né? A única coisa que eu peço para que vocês não façam, isso é um conselho, não é uma cagação de regra, como eu já falei, é não desistam de estudar. Porque acontece o seguinte, quando você desiste, né, você está na sétima, você está no oitavo ano, você está no nono ano, aí você pensa, putz, eu não quero mais estudar, vi que o estudo não é para mim, vou trabalhar. Então, não pensem nisso, por favor, é uma dica que eu dou. Sempre foca no estudo, porque existem pesquisas, eu não trago elas aqui, mas conforme a escolaridade de uma pessoa aumenta, o salário que ela tende a ganhar depois também vai aumentar. Então, se você está no oitavo ano, vamos supor que você ganhasse, vamos supor que você estudou até o oitavo ano e parou de estudar. Aí você começou a trabalhar, você vai ganhar um salário mínimo, R$ 1.000. A cada ano a mais que você estudar, o seu salário vai aumentar em pelo menos 10%. Então aí no nono ano o seu salário já vai para 1.100, quando você for para o ensino médio e fazer o primeiro ano já vai para 1.200 de alguma coisa, né? Não tô com o cálculo certo aqui, mas a tendência é o salário vai aumentando, tá certo? Então, o que eu sugiro para todo mundo é não desistam de estudar, pelo amor de Deus, cara. Façam as atividades. Não tem tempo para fazer hoje, faz amanhã, não tem problema. Ah, professor, essa semana tá corrido, eu tenho que cuidar do meu irmãozinho, tenho que limpar a casa porque minha mãe tá trabalhando, aí quem cuida da casa sou eu, não tem problema, né? O mais importante é tentem fazer um pouquinho por dia, para vocês não desistirem dessa ação, beleza? Então essa é a dica que eu dou. Né? Quanto mais escolaridade você tiver, mais chance depois você vai ter de ter um salário ou melhor, um emprego com salário melhor. Isso tanto no ensino superior, se alguém for pensar em fazer faculdade, ou em alguém que tem vontade de fazer algum ensino técnico, enfim, né? Mecânica, elétrica, essas coisas, também o salário aumenta, tende a aumentar. Então fica essa dica para todo mundo. Estudar é importante. Conforme a gente vai estudando mais, o nosso salário tende a ser maior. Então essa é a dica que eu dou, tá certo? Coragem nessa hora. Eu sei que é muito difícil, a gente entende tudo isso, mas coragem. Coragem, fazer com o coração. Coragem né, da etimologia, né? Você fazer com o coração, né? Fazer de maneira verdadeira. Então, ter coragem, você enfrentar algo de forma verdadeira, naquilo que você acredita, né? Determinação no sentido de se você tem algum objetivo em mente, se você não tiver nenhum, pense em um objetivo que você deseja ter daqui a alguns anos. E aí, em cima desse objetivo, você vai pensar e vai trilhar esse caminho. Né? Esse é o terceiro ponto. Por fim,
A dica é estudar, de certa maneira, mexe no futuro de cada um de vocês, na vida que vocês vão pensar em fazer nos próximos anos. Então você consegue planejar a sua vida de maneira mais fundamentada, vamos colocar assim, de maneira mais completa, de maneira que você tenha mais sucessos na vida. Perfeito? Então, foram essas palavras, não vou deixar o vídeo longo. Né? Não sei se eu vou conseguir insistir, não vou conseguir falar para todo mundo e não sei se vou convencer a todos, mas fica uma dica importante para vocês. Espero que vocês, nesse período de pandemia, que não parece que está próximo de acabar, mas nós nunca sabemos como vai ser, né? Espero que vocês, nesse período de pandemia, estejam com a cabeça no lugar. Pensem nisso que eu falei. Se está difícil de estudar, estuda um pouquinho por dia, sem desistir. Coragem para enfrentar esse desafio. Está sendo um desafio para nós todos, mas vai ser um desafio para vocês também, né? É uma das preocupações que eu tenho, por exemplo, o ano que vem, quando eu for dar aula, vários alunos desistiram da escola já e isso seria muito complicado e eu ficaria muito triste com isso. Continuem, passo a passo, um pouquinho por dia e a gente chega lá. Então, forte abraço a todos, aquele abraço.